Olá pessoal, eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares e essas são 100 dicas para gabaritar Biologia. E a dica de hoje é com relação à gametogênese, que é o processo de formação dos gametas masculino e feminino, que são células especializadas na capacidade de reprodução daqueles indivíduos que apresentam reprodução sexuada. Esses processos eles se diferenciam em ambos os sexos, sendo chamados de espermatogênese no sexo masculino e ovogênese no sexo feminino. Vamos entender cada um deles. Bom, a espermatogênese, então, é o processo de formação dos gametas masculino e acontece em gônadas chamadas de testículos. É um processo aí que tem início com uma célula germinativa diploide chamada de espermatogônia. Aqui a gente tem, então, uma espermatogônia 2N e algumas delas se diferenciam em espermatócitos primários, os quais vão iniciar o processo meiótico. Aqui, então, a gente tem um espermatócito primário que após a meiose 1, origina 2 espermatócitos secundários, já N, uma vez que a meiose 1 é reducional. Cada um dos espermatócitos secundários passa pelo processo de meiose 2 e forma 2 espermátides. Portanto, temos 4 espermátides formadas, 4 espermátides N, a partir de uma espermatogônia. Essas espermátides, que são células arredondadas, elas precisam passar por um processo de modificação para que os espermatozoides sejam formados. E isso é chamado de espermiogênese ou espermiação. E aí, então, nós temos ao final desse processo de espermatogênese a formação de 4 gametas masculinos, 4 espermatozoides. Com relação à ovogênese, é então um processo de formação dos gametas femininos e ocorre nas gônadas chamadas de ovários. Também tem início com células da linhagem germinativa chamadas de ovogônias. Essas ovogônias, que são 2N, ainda no período fetal, iniciam o processo de divisão meiótica. Todas as ovogônias elas se transformam em ovócitos primários, os quais vão passar então pela meiose. Aqui nós temos um ovócito primário, que foi formado lá no período fetal, no entanto, ele entra em meiose 1 e estaciona na fase de prófase 1. Esse período estacionário se segue até a puberdade, quando os hormônios sexuais então vão fazer que a cada ciclo menstrual um grupo de ovócitos primários continuem o processo de meiose, tá legal? Então, um grupo aí que vai iniciar esse processo meiótico, então, cada ovócito primário vai dar origem a um ovócito secundário e a um corpúsculo polar. Isso significa, gente, que a meiose na ovogênese ela é desigual. São formadas 2 células, sim, no entanto, existe uma célula que apresenta grande quantidade de citoplasma. Já a outra célula, ela se torna um pouco inviável, e isso é chamado, então, de corpúsculo polar. Esse ovócito secundário que foi formado, já N, é que vai passar pela meiose 2, formando o oócito ou óvulo e o segundo corpúsculo polar. No entanto, gente, essa meiose 2, ela só ocorre se houver a fecundação. Portanto, o que é ovulado no ciclo menstrual é o ovócito secundário, tá legal? O ovócito secundário estacionado na metáfase 2, ok? A gente consegue ver que após a fecundação, o primeiro e o segundo corpúsculo polar, eles degeneram. Então, a partir de uma ovogônia é formado apenas um gameta feminino. E esse processo não é contínuo como o processo de espermatogênese, que ocorre de maneira, ocorre sempre a partir da puberdade. Bom, pessoal, essa foi a dica de número 15. Ainda tem muito mais por aí. Se você gostou, curta, compartilhe e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!